Oi pessoal, tudo bem? Bom, até a última semana então, a gente estava aprendendo sobre os sentidos do nosso corpo, né? O tato, o olfato, gustação, a visão, a audição. E aí a partir dessa semana, a gente vai começar a falar sobre dois sistemas que são extremamente importantes para o nosso corpo e que estão diretamente relacionados com o movimento. Ou seja, todos os movimentos que a gente fizer no nosso corpo, esses dois sistemas vão estar participando. E o sistema que a gente vai estar falando essa semana é o sistema esquelético, que é aquele que envolve os ossos, certo? Então o conjunto de todos os ossos do corpo humano se chama sistema esquelético ou esqueleto. Quando a gente é adulto, né, então quando o nosso corpo terminou de se formar, a gente já está grande e tudo mais, a gente tem um total de 206 ossos, né? Muito osso, gente. A gente nem sabe onde achar todos esses ossos, mas eles estão todos dentro do nosso corpo. E aí, esses ossos, eles têm diversas funções. E ali no nosso texto está escrito assim, que as funções é sustentação, ou seja, o fato de a gente conseguir ficar de pé, né? Ou conseguir segurar alguma coisa, por exemplo, eu segurar aqui o meu celular, né? Algum livro, por exemplo, está relacionado então com os ossos de sustentação, né? Então, principalmente os ossos da coluna, os ossos do braço, da perna, por exemplo, o fêmur, o rádio, a ulna. Outros ossos, por exemplo, têm a função de proteção dos órgãos internos. Então a gente tem o crânio, né, que está protegendo o quê? Protegendo o nosso cérebro, os órgãos de dentro da boca, né, a língua, os dentes, né, fazem essa proteção também. Aqui a gente tem, por exemplo, a nossa caixa torácica, né, que é formado pelas costelas, pelo externo, que é um ossinho que tem aqui, pelas clavículas, que eles protegem os órgãos que estão dentro do nosso corpo. Por exemplo, o coração, os pulmões, né, os intestinos que estão aqui dentro. A gente tem também aqui os rins, né, que é protegido então pela parte da coluna, a parte de trás. Outro exemplo, então, é a movimentação, ou seja, todo movimento que a gente for fazer, virar a cabeça, levantar alguma coisa, correr, caminhar. Então, são ossos que também estão relacionados a essa questão do movimento, certo? E, principalmente, também a produção de células. Então, dentro dos nossos ossos, então, tem a produção de células do sangue, por exemplo, as plaquetas e as células de proteção, que são os glóbulos brancos, né? E nos ossos também a gente tem a questão da reserva de alguns sais minerais, como o cálcio. Então todo o cálcio que a gente consome, então ele está reservado nos ossos, né? Então quando falta cálcio no nosso organismo, então a gente acaba então liberando esse cálcio, certo? Que é o que dá então a rigidez do músculo, e o fósforo também, certo? E aí, quando a gente está falando de osso, a gente também tem que pensar que eles se encontram, né? E o osso é uma estrutura muito dura, né? Então se os ossos estivessem se encostando, né, eles iam acabar se batendo e acabar se machucando. E aí, nesse local, a gente tem o que a gente chama de articulação, que é, por exemplo, aqui no meu pulso, né, ou no meu cotovelo, ou no meu ombro, ou no meu joelho, por exemplo, né? Então ali a gente vai ter então as articulações, que é a união de dois ossos, né? E a gente vai ter a parte da cartilagem, né? Que é como se fosse um gelzinho que vai ajudar a lubrificar então essas regiões, para evitar então que ocorra o atrito, né? Por exemplo, então, dos dedos, né? Dessas partes todas que eu falei. E também a gente vai ter a parte então dos ligamentos, né? Que são estruturas que vão fazer então com que os ossos então não saiam do lugar, né? Então quando uma pessoa diz que rompeu o ligamento, né? Então rompeu uma estrutura que é responsável por manter os ossos no lugar e eles não saírem do lugar, certo? Então aí é só alguns exemplos, por exemplo, da questão da função do sistema esquelético, que é o que a gente está vendo um pouquinho na aula de hoje então, certo? Então, um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau!